galera! Bom, hoje vamos ter mais uma aula de física e hoje teremos a aula de hidrostática. Então vamos embora, né? Bom, então vamos aqui para a aula de hidrostática. E o que é a hidrostática? A hidrostática é um ramo da física que ela estuda os fluidos em repouso, certo? Como o nome bem está mostrando, é hidro, certo? Hidro significa água, estática, repouso, ou seja, parado, certo? Ou seja, é o estudo dos fluidos em geral em repouso, certo? Então, conceitos como densidade, pressão hidrostática, teorema de Steve, princípio de Pascal, princípio de Arquimedes, iremos ver aqui nessa parte da física que é a hidrostática, ok? Então, ó, o conceito de pressão. Primeiramente, começamos aqui com pressão, certo? Pressão, ela é a razão entre a força aplicada, certo? E a área que ela atua. Como é que a gente pode entender aí a pressão? Vê só, quando a gente vai bater um prego, por exemplo, por que que a gente coloca a pontinha, né? A pontinha na superfície em que a gente quer furar? Porque quanto menor, né, a área em que aquela força está atuando, maior vai ser aí a pressão, certo? Mais rápido eu vou conseguir furar. Então, ó, por isso que a gente coloca a pontinha, ao invés da outra extremidade do prego, que é uma parte mais grossa. Então, a gente coloca a pontinha porque a gente vai aplicar uma força, né? A gente vai bater com o martelo, né, a gente vai aplicar uma força e quanto menor é essa área, ou seja, com essa pontinha do prego, né, que é a pontinha do prego, quanto menor é essa área que eu estou aplicando essa força, né, maior será aqui a minha pressão. Então, matematicamente, a gente pode entender esse conceito, né? Quanto menor aqui, quanto menor a área, né, que é o denominador, maior vai ser a pressão. Ok? Então, ficou claro isso? Eu espero que tenha ficado claro isso para vocês. E no SI, a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado, também conhecido como Pascal, certo? Para vocês saberem, um ATM é igual a 1,013 vezes 10 a quinta Pascal, ok? Bom, e densidade? A densidade em um corpo ela é definida como sendo a razão entre a sua massa e o volume que ele ocupa, certo? Como, por exemplo, no teatro, por exemplo, o ator lá afastou uma rocha que aparentemente ela seria muito pesada. Só que aí é meio que uma ilusão. Por quê? Ele conseguiu afastar apenas com a mão, só que aí não é bem assim, não é tão pesada assim. Por quê? Porque aquela rocha que esse ator, por exemplo, conseguiu arrastar com uma mão só, provavelmente não é uma rocha de verdade. O volume que ela ocupa, né, e a parte externa dele parecia muito com uma rocha, mas na verdade poderia ser aí um material bem leve, né, vamos dizer assim, um material bastante leve, em que a massa desse material é bem menos do que a de uma rocha de verdade, certo? Porém ocupando o mesmo volume de uma rocha de verdade. Ou seja, a massa seria uma massa de um material que é leve, né? Ou seja, uma massa bem menor do que a de uma rocha de verdade. Porém, o volume que estaria ocupando seria o volume realmente de uma rocha de verdade. Mas aí, ó, se a massa, né? Se a massa ela é menor, então a densidade também aí vai ser menor, certo? Então, também aqui, ó, em um mesmo, pode ver que é em um mesmo volume, certo? Em um mesmo volume, por exemplo, de uma rocha de verdade, essa rocha que esse ator estava arrastando também teria o mesmo volume. Mas o material provavelmente não era não era uma rocha de verdade, o material era aí de um material bem mais leve. Então, ele, esse corpo ele teria aí uma menor densidade, certo? Então, como eu falei para vocês, a densidade nada mais é do que a razão da massa sobre o volume, certo? Então, aqui na hidrostática a gente vai ver muito isso. A gente não vai ver apenas a massa isoladamente, a gente vai ver a massa sobre o volume, certo? Que é aí a densidade.
A pressão, a gente não vai ver apenas só uma força, a gente vai ver a força sobre a área, que é aí o significado de pressão, certo? E aqui ainda na densidade. Não é se a unidade de medida de densidade é o quilograma por metro quadrado, né? Isso aí a gente já sabe por quê. Porque aqui, ó, se eu sei que densidade é massa sobre... Se eu sei que densidade é massa sobre o volume, qual a unidade de massa no SI? A unidade de massa no SI é o quilograma, certo? E a unidade de volume no SI é o metro cúbico. Logo, claro, a unidade de densidade tem que ser quilograma por metro cúbico, certo? Muito usado também é o grama por centímetro cúbico. E para vocês terem já em mente, saberem, né? 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilogramas por metro quadrado, certo? Ou seja, se derem a vocês, se vocês chegarem na questão e vocês resolverem a questão todinha com grama e centímetros, né? Em que o resultado aí da densidade vai ser dado em grama por centímetro cúbico, então para você transformar para o SI é só pegar aquele valor e multiplicar e dividir por 1000, certo? Dividir por 1000 que você aí vai encontrar em quilograma por metro cúbico. E se você tiver em quilograma por metro cúbico e quiser transformar para grama por centímetro cúbico, você apenas vai fazer aí a multiplicação por 1000, certo? Então, gente, aqui na pressão hidrostática temos o seguinte. O que é a pressão hidrostática, né? Que a gente vai ver mais na frente, a gente vai usar isso para a gente ver o princípio de Steve, certo? Então, a pressão hidrostática é a pressão exercida por uma coluna de água ou fluido qualquer. Ou seja, é a pressão, olha, analisando aqui esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, é justamente a pressão em que essa coluna de água está aplicando nesse ponto e a pressão em que essa outra coluna de água está aplicando no ponto, certo? Então, aqui, ó, como é que eles chegaram, né, nesse valor aí de pressão? Sim, e a pressão é justamente o que essa coluna d'água, né, pressiona o ponto, certo? Quando um mergulhador, ele está mergulhando, né? Quando ele está nadando. Então, quanto mais fundo, né? Ele nadar, maior ele vai sentir uma pressão sobre ele. E é justamente a coluna d'água, né? Que está aumentando sobre ele, certo? Então, por isso que a pressão vai aumentando. Nada mais é, a pressão hidrostática nada mais é do que aí a densidade vezes a gravidade vezes essa profundidade. Ou seja, quanto maior essa profundidade, maior vai ser essa pressão exercida, certo? Então, para analisar a pressão nos pontos, por exemplo, se por acaso aqui, ó, eu tivesse, se eu tivesse aqui um ponto, certo? E aqui outro ponto, certo? Esses dois pontos, eles estão numa mesma profundidade. Ou seja, essa distância aqui é igual para os dois, certo? Então, ó, esses pontos aqui, eles terão a mesma pressão hidrostática? Terão. Terão sim. Por quê? Porque a pressão hidrostática, ela é a densidade vezes a densidade, né, do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade, certo? A densidade do líquido é igual para os dois, a gravidade é igual para ambos e a profundidade também é igual para ambos. Então, a pressão em qualquer ponto, né, dos pontos, né, numa mesma profundidade, certo? Ou seja, só está variando aí a horizontal, né? Só está variando a horizontal, mas a vertical está sendo a mesma para todos, então eles vão ter uma mesma pressão, certo? E como é que chegaram nessa fórmula aqui da pressão hidrostática, certo? É bem rapidinho a explicação dessa equação aqui. Então, ó, sabemos que pressão não é igual a força sobre a área, né? Então, a gente sabe também que, vou até igualar aqui, que força é igual
ou seja, a pressão ela é igual à força sobre a área, certo? Isso aí a gente já sabe. Então, e a gente sabe também que a força-peso ela é igual à massa, né? A massa vezes a gravidade, certo? Dividido pela área, ok? E sabemos também o seguinte, certo? Que densidade é igual a massa sobre o volume, né? A gente viu isso. Então, quem é massa? Massa é a densidade vezes o volume. Então, eu vou substituir aqui a massa, que é D vezes V, vezes G, né? Que tá aí ao lado, dividido por A. Ainda não chegamos nessa formulazinha, mas vamos chegar, certo? E a gente sabe também que volume é igual à área da base, né, do recipiente, vezes a altura, certo? Logo, se eu substituir o volume aqui, ó, eu tenho o quê? Desculpa que tá descendo. Vou ter densidade vezes área, que eu tô substituindo agora o volume, certo? Vezes a altura, vezes o G, né? Dividido por A. A eu corto com A. Portanto, eu sei que pressão hidrostática é igual a densidade vezes gravidade vezes altura. Certo? Como está aqui. Então, espero que vocês tenham entendido isso. Entendido essa questão aqui dos pontos. Ou seja, a horizontal pode variar. A horizontal, eles numa mesma profundidade vai ter a mesma pressão. Certo? Aqui, ó, teorema de Steve. Isso aqui eu falo essa parte introdutória para a gente poder chegar aqui no teorema de Steve, em que a pressão total exercida sobre um ponto de um fluido é igual à soma das pressões que atuam sobre este ponto, certo? Repetindo, a pressão total exercida sobre um ponto de um fluido é igual à soma das pressões que atuam sobre este ponto, certo? Então, aqui, ó, qual seria a pressão no ponto A? A pressão no ponto A nada mais é do que a pressão atmosférica, certo? Mais a pressão hidrostática, que a gente viu que é DGH, certo? Essa pressão atmosférica aqui, geralmente, é dado nas questões, certo? Então, e conceitozinhos que temos que ter em mente, que é o quê? A pressão, ela aumenta com a profundidade, isso é um fato, né? Observando aqui essa equação, a gente vê que se a gente aumentar o valor de H, se a gente aumenta H, a gente vê que P também aumenta, porque são grandezas diretamente proporcionais, certo? Pontos que estejam a uma mesma profundidade estão submetidos a uma mesma pressão, como eu falei para vocês. Se os pontos estiverem a uma mesma profundidade, eles vão estar numa mesma pressão, certo? Não importa em que horizontal ele está, se está mais à direita, mais à esquerda, se está no meio, mas se estiver numa mesma profundidade, eles terão uma mesma pressão, certo? E a superfície livre dos líquidos em equilíbrio estão no mesmo nível horizontal, certo? Como eu falei para vocês nessa parte assim da horizontal, não importa se está à direita ou à esquerda, estando numa mesma horizontal, certo? Mas estando em horizontais diferentes,
porém numa mesma profundidade, eles vão ter aí uma mesma pressão, certo? Então, chegamos agora no princípio de Pascal, em que o princípio de Pascal ele fala que um aumento ou diminuição de pressão em um ponto de um fluido incompressível é igualmente distribuída a todos os pontos do fluido, certo? Então, vê só, vamos tentar entender. Aqui, numa prensa hidráulica, por exemplo, certo? Em que aqui, ó, no ponto A1 e no ponto A2, eles possuem uma mesma pressão, certo? Porém, se eles possuem uma mesma pressão, então F1 é igual a 1, né? E F2 é igual a 2. Por quê? Porque a pressão... Eita, deixa eu anotar aqui. P1 é igual a P2, certo? Então, se P1 é igual a P2, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, certo? Então, se eu pegar F2 e trazer para cá, ó, eu tenho que F1 sobre F2 é igual a... Tô também trazendo esse para cá. A1 sobre A2, certo? Então, é por isso aqui, essa formulazinha, certo? Então, temos isso, né? Se A1 e A2, eles são pontos que estão numa mesma horizontal, né? Ou numa mesma altura, então P1 é igual a P2, certo? Em que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. O A1 estava dividindo, passa a ser multiplicação, né? Então, chegamos aqui, nessa parte aqui, certo? Como eu expliquei a vocês. Com isso, temos o seguinte: se por acaso eu aplicar uma força aqui, certo? Eu aplico aqui uma força F1, certo? Eu aplico uma força aqui, vamos dizer, de 10 newtons, certo? Tô aplicando aqui uma força de 10 newtons. Numa área 1, vamos dizer que essa área é 1, certo? Então, ó, eu tô aplicando aqui 10 newtons nessa área 1, certo? Em que essa área, ela é 1 metro quadrado. Beleza? Então, essa pressão que está sendo aplicada aqui, certo? Ela vai sendo aplicada em todo o fluido. Vem, tá sendo aplicada em todo o fluido, certo? Então, quando ela chega aqui, essas pressões, elas não tem que ser iguais? Não tem? Logo, eu tenho aqui uma área 2, certo? E, consequentemente, a força que vai fazer com que esse pistão suba vai ser uma força diferente, certo? Ou seja, se eu tenho que 10, que é a pressão, né? Ela é igual a quanto? A uma força que eu quero saber, dividido por essa área 2 aqui. E quem é essa área 2? Vamos dizer que essa área 2, ela tem que ser bem maior do que essa, que é para justamente conseguir levantar um objeto muito pesado. Esse é o intuito, certo? Então, vamos dizer que essa área 2 seja, sei lá,
10 metros quadrados, certo? Se eu multiplicar aqui, eu vou encontrar que esse F que chega aqui é igual a 100 newtons. 100 newtons. Então, vê só. É como se fosse que aqui eu vou conseguir, eu chego aqui, esse símbolo vai subir e ele conseguiria subir um objeto de 100 newtons, certo? Ou seja, eu apliquei uma força bem pequena, certo? Apliquei uma força bem pequena numa área pequena e consegui, né, levantar aqui, por exemplo, um objeto bem com uma força bem grande, certo? Com um peso bem grande, certo? Ou seja, porque eu cheguei aqui com uma força bem grande, certo? Pelo fato dessas pressões aqui serem iguais e essa pressão serem aqui distribuídas, certo? De acordo, claro, com as áreas, certo? Por isso que essa área aqui tem que ser bem maior para que eu possa conseguir fazer com que essa minha força, né, seja bem maior também, certo? Então, a gente pode, então quem observou isso foi o Pascal, certo? Por isso que o princípio leva aí o nome dele. Então, com isso, a gente pode ver alguns exemplos, como os elevadores hidráulicos, né? Que eles usam para conseguir levantar os carros, certo? Então, é uma prensa hidráulica lá que eles utilizam. Ou seja, eles conseguem, através de um fluido, né, na prensa hidráulica, eles conseguem aí multiplicar a força que eles aplicam. Eles aplicam uma força tal, mas eles conseguem levantar, né, um carro, por exemplo, e não precisa aplicar tanta força assim. Eles usam justamente o princípio de Pascal para conseguir levantar lá o carro sem tanto esforço assim, certo? Ou seja, facilitando aí o dia a dia deles. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido isso aí do princípio de... Bom, e agora vamos ver o princípio de Arquimedes, certo? Em que o princípio de Arquimedes, se você, por exemplo, se você analisar essa situação aqui, certo? Em que esta barrinha, né, este objeto, ele tem um peso, certo? Ele está marcando aqui um valor de tração, certo? Ou seja, quem está agindo aqui neste objeto? Está agindo a força peso. Está agindo a força peso, que ela é para baixo, não é isso? Está agindo aqui o peso para baixo, certo? E essa tração aqui, ok? Beleza. Porém, agora observou-se que se colocar esse objeto em um fluido, né? Um recipiente que contém um fluido, esse valor aqui, ó, esse valor aqui de tração diminuiu, certo? Como isso é possível, né? Ou seja, Arquimedes, ele descobriu que ainda, claro, o peso agindo aqui para baixo, certo? Atração, certo? Atração. E para que essa tração obtivesse, né, um valor menor, né, ele descobriu que em um corpo e um fluido há a força de empuxo sendo aplicada neste corpo, que ela é uma força para cima, certo? Aplicada no corpo, ela é uma força para cima, certo? Sempre. Ou seja, por isso que estava fazendo com que esse valor aí de tração fosse menor, certo? Ou seja, antes eu tinha aqui que T menos P, né?
é igual aqui a zero, né? Porque estava aqui no equilíbrio, certo? Então, que T era igual a P, certo? Agora, tem-se que T mais o empuxo é igual a P, né? Porque P estava aqui menos, passa para cá mais, certo? Então, agora eu tenho que T é igual ao peso do objeto menos o valor do empuxo. Por isso que o valor da atração diminuiu. Porque antes a atração era um valor tal. E agora a atração se tornou um valor peso menos o empuxo. Certo, gente? Então, agora, então com isso, né, Arquimedes, através de experimentos, ele descobriu aí a força de empuxo, certo? Ou seja, um objeto, quando ele estiver submerso, né, quando ele estiver em um fluido, certo? Uma força de empuxo, uma força para cima, será aplicada aí a esse objeto, ok? Então, aí vamos ver direitinho o que esse princípio nos diz. Que todo corpo sólido mergulhado num fluido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical e sentido de baixo para cima, certo? Cuja intensidade ela é igual ao peso do fluido deslocado, certo? Então, aqui, ó, como é que calculamos esse empuxo? É justamente a densidade do fluido, certo? Vezes o volume que estiver submerso. Pode ser o volume todo, se ele estiver boiando, vai ser a parte que está dentro do fluido, sempre é só a parte que está dentro do fluido, vezes a gravidade, certo? E a unidade de empuxo no SI é o Newton, ok? Já por ser uma força, então a unidade de força no SI a gente já sabe que é Newton, né? A gente já viu lá na parte da dinâmica. Então, empuxo é uma força, então também vai ser a unidade de empuxo o Newton, ok? Então, ó, alguns conceitos que devemos já entender. Que se ele permanecer parado no ponto onde foi colocado, né? Se o objeto ele permanecer parado onde ele foi colocado, a intensidade da força de empuxo é igual à intensidade da força peso, certo? Ou seja, se ele está parado é porque está havendo ali um equilíbrio, ou seja, é igual a P, certo? Se ele afundar, a intensidade da força de empuxo ela é menor do que a intensidade da força peso, certo? Então, por isso que assim, tem objetos que fica ainda na superfície, né, do fluido. Tem objetos que afundam, tem objetos que ficam ali no meio, certo? Então, a gente entende isso justamente pelo empuxo e o peso, né? Ou seja, se esse objeto ele conseguiu afundar, isso é porque o empuxo, ele foi o quê? Se o empuxo ele é para cima e o peso é para baixo e ele conseguiu afundar, isso é porque o peso foi maior que o empuxo. Ou seja, o empuxo foi menor que o peso, certo? Já se ele subir para a superfície, a intensidade da força de empuxo está sendo maior do que a intensidade da força peso. Se ele conseguiu subir para a superfície, isso quer dizer que o empuxo conseguiu aí superar a força peso do objeto, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido tudo, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, nos perguntem. E na próxima aula, vocês terão aula de exercícios desse assunto. Obrigada e até mais.